Aí, isso aí, boa noite, boa noite. Olha só, hoje eu vou trabalhar conhecimentos pedagógicos e eu vou trabalhar tendências pedagógicas. Ai, professora, eu não aguento mais ver tendências pedagógicas. O que que acontece, gente? Desde o início de janeiro, que quando iniciou o projeto, né, reiniciou, né, que a gente teve a parada do final do ano, eu, professora Amanda, estou trabalhando com tendências pedagógicas. Por quê? Eu estou tentando abranger o máximo possível sobre essas concepções pedagógicas, porque é muito importante a gente saber como que processou a história da educação brasileira. Por quê? Quando eu sei tendências pedagógicas, automaticamente eu consigo responder itens de relação professor-aluno, eu consigo responder itens sobre teoria do currículo, sobre bases psicológicas da educação, sobre didática. Então, quando eu sei bem tendências pedagógicas, automaticamente eu consigo responder as questões de outros tópicos. E esses tópicos que eu falei, eles também caem muito em provas de concurso, tá bom? Então, eu estou aproveitando o início do ano, né, que ainda não tem um edital ainda à vista. A gente está tendo de Valparaíso de Goiás e a gente está tendo de Gramado lá do Rio Grande do Sul. Ambos são de múltipla escolha, então hoje a gente vai trabalhar questões de múltipla escolha, tá bom? Mas para quem está estudando aí, igual, por exemplo, Secretaria de Desenvolvimento Social, vocês viram que hoje já saiu a autorização, então o edital já está no forno. Então, tudo que vocês estudam antes do edital sair, não interessa, vai ser bom para vocês. Por quê? Porque vocês vão estar estudando. Quando o edital sair, poxa, eu não vou precisar iniciar os estudos de tendências pedagógicas, porque eu já estudei com a tia Amanda desde o início de janeiro. Então, hoje aqui, mais uma vez, eu vou trabalhar tendências pedagógicas, porque precisa estar muito na cabeça de vocês, porque eu preciso saber como que foi a evolução da educação, desde quando o Brasil era uma colônia, quando, entre aspas, né, ele foi descoberto, até os dias atuais. Quais foram as concepções de educação que a gente teve desde a época do Brasil colônia, até o Brasil república, até a época da ditadura militar, né, até os dias de hoje. E isso cai em toda prova de concurso, não importa se você vai fazer para professor, para algum cargo de gestão, se você vai fazer, não importa. Sempre essa questão da base, né, da concepção pedagógica, de como surgiu, como foi a educação no Brasil desde a época que o Brasil era colônia, isso vai ser cobrado em prova. Então, assim, nunca é demais. Então, hoje, vou estar falando aí das tendências. Eu fiz um resumo aqui, vocês não se preocupem, depois que finalizar aí o simulado, eu vou estar enviando lá nos grupos para vocês, tá bom? Esse material, certinho? E aí a gente vai começar então. Tranquilo, gente? Eu só vou pedir para vocês desligarem o microfone, tá? Para não atrapalhar. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aí pelo chat. Eu quero que vocês participem, eu quero que vocês respondam comigo, tá? Eu gosto de todo mundo participando comigo. Eu gosto de sentir o calor humano daqui, tá? Então, boa noite, Andrelina, Edna, Edmi, quem mais? Pamela, Alessandra. Xiaomi, que tem esses nomes, eu nunca sei quem é, né? Quando coloca o nome do celular. Galaxy, Clívia, Maria, Dinalda. Muito bem. Tá aí, Fabiane, tudo bem com você? Então, opa. Então vamos lá. Então eu quero, por favor, que vocês prestem bastante atenção. Eu fiz um resumo agora de todas as teorias que está dentro das tendências pedagógicas, bem separadinho. Vou trabalhar, fiz de uma forma resumida, bem chuta, que é a forma que as bancas cobram, e logo em seguida a gente vai para as questões de múltipla escolha, que é o que está aberto aí nos concursos agora, né? O de Gramado do Rio Grande do Sul, né, que é múltipla escolha, Valparaíso de Goiás, que também é múltipla escolha, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos começar aqui. Então vamos começar com as tendências pedagógicas, né, gente? Opa, toda meu celular tá caindo. Peraí, gente, deixa eu só arrumar aqui o meu negócio que eu tô encaixando o celular. Peraí, rapidinho.
Agora melhorou, né? Então vamos lá, pessoal, olha só. A gente vai fazer agora uma jornada completa de uma forma bem resumida. Eu quis fazer esse resumo antes da gente ir para as questões, tá? E a gente vai falar das principais correntes pedagógicas que moldaram e que continuam moldando a educação brasileira. Ah, professora, então não existe hoje mais a pedagogia educação tradicional? Claro que existe, tem algumas escolas que ainda trabalham com a tradicional, mas hoje, né, o nosso trabalho forte é dentro de uma perspectiva crítica, né? Crítica social dos conteúdos, onde o aluno, a gente vai formar alunos críticos, alunos que mudam a sua realidade de vida através dos estudos, tá bom? Então vamos lá. Olha só, tendências liberais. Então, gente, a gente tem duas divisões, tá? A gente tem as tendências liberais. Apareceu aí as tendências liberais para vocês? Ah, agora apareceu, aqui veio um pouquinho atrasado. Então, olha só. A gente tem duas vertentes, tá, gente? A gente tem as tendências liberais e temos as tendências progressistas. Dentro das tendências liberais, a gente Libane divide em três, tá? Que é a pedagogia tradicional, pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. Então, uma coisa que eu coloquei aqui para vocês é o seguinte do termo, tá, gente? Para vocês não se confundirem. Então, olha só. Quando fala liberal, não significa que é uma educação aberta ou democrática, pelo contrário. Mas quando fala de liberal, gente, está focando o quê? Na manutenção da sociedade capitalista e no esforço individual. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer o seguinte, que na pedagogia, né, dentro da perspectiva liberal, a sociedade ela é status quo. O que é status quo? É a sociedade estar da forma que ela está. Ou seja, se você nasceu pobre, você vai continuar pobre, você vai crescer pobre, você vai morrer pobre. Você não vai conseguir mudar sua realidade de vida através dos estudos. O que vocês estão fazendo aqui agora, neste momento? Muita gente está de férias da escola, uma terça-noite, em vez de vocês estarem dormindo, assistindo televisão com a família, vocês estão aqui. Por quê? Porque vocês acreditam que a educação vai mudar a realidade de vocês. Através desses estudos que vocês estão tendo comigo, né? Desde o início de janeiro, agora iniciando as terças pedagógicas, vocês vão mudar a realidade de vida de vocês, que é o quê? Passar no concurso público e tomar posse, não é? Na pedagogia, gente, lá nas liberais não existia isso. Quem tinha oportunidade, né, dos estudos, de fazer faculdade, era quem nascia o quê? Da classe alta, né? Classe média alta para classe alta. Então, aqui nas liberais era o que, gente? Era manutenção da sociedade, ou seja, a sociedade ela tem que estar da forma que ela tem que estar. E o esforço, gente, do aluno é individual. Por exemplo, se o aluno ele veio lá da casa dele com fome, porque os pais deles estão desempregados, e ele chega na escola e fala: "Pô, professor, não estou conseguindo prestar atenção porque eu estou com fome". O que o professor vai dizer? O problema é seu. O esforço tem que ser seu, porque é um esforço individual. Se você veio com fome, eu não tenho culpa, a escola não tem culpa. É você que tem que se esforçar. Por isso que ele fala no esforço individual. Certinho, gente? Então, a gente pegando essa parte ampla aí das tendências liberais já ajuda um pouco da gente poder trabalhar cada uma delas. Gente, qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí no chat. O Domingos falou assim: nós somos esses alunos que buscam a vida melhor através dos estudos. Nós, quando eu falo, eu digo eu também, tá, Domingos? Porque, por exemplo, saiu agora desenvolvimento social. Eu vou fazer a prova também, porque eu quero trabalhar com pessoas de vulnerabilidade. Eu acho legal. Eu acho assim que é um órgão que combina muito comigo, por exemplo. Então, assim, a gente tem que se identificar, né? E meter bala, né? Estudar. Então, vamos lá. Olha só, a primeira tendência que a gente vai ver aqui é a tendência liberal tradicional, tá, gente? A que eu falei para vocês. Na tradicional, o esforço é individual do aluno. Se o aluno ele vem com algum problema, seja problema emocional, seja psicológico, seja o que for, seja problema familiar, o problema não é da escola, o problema é unicamente do aluno, beleza? E qual é o papel do professor dentro da tendência liberal tradicional, gente? Ele é uma autoridade máxima, ou seja, aqui o professor ele é o único detentor do saber. Aqui o aluno é como se fosse uma tábula rasa
rasa, né? Ele não vem já com conhecimentos, né? Então aqui não há uma troca como Paulo Freire, que eu vou chegar na pedagogia libertadora, falava, tá bom? O papel do aluno, gente, aqui o aluno, ele é o quê? Ele era passivo, ou seja, o professor transmitia conhecimento e o aluno recebia. Era que Paulo Freire chamava de educação bancária, falava que na pedagogia tradicional os alunos eram depósitos de conhecimento. Então aqui o professor era um ser ativo e o aluno era um ser passivo, tá bom? Qual era a metodologia, gente, que era usada aí? O foco era na memorização e nas verdades absolutas. Então, o importante na pedagogia tradicional era o professor transmite, o aluno recebe como verdades absolutas, o aluno não pode questionar, não pode falar nada, ele só tem que receber como verdade absoluta. E ali no final do bimestre, no final do semestre, era o quê? Dado uma avaliação, uma prova. E aí o aluno passava se ele tirasse uma nota. Então, não importava o que o aluno aprendeu durante o processo. Não havia uma avaliação formativa. Aqui, na tradicional, era totalmente avaliação somativa. O importante era a nota final. Certinho, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Qualquer coisa podem perguntar aí, tá bom? E aí, pessoal, veio uma tendência dentro da liberal que ela veio contra essa tradicional que falava não, o aluno ele não é depósito, né? O aluno ele não é passivo, o aluno ele é ativo, o aluno ele é o centro do processo. Então a gente está falando da escola nova. E Libânio dividiu entre escola renovada, progressivista e tem a renovada não diretiva. Então vamos falar primeiro da renovada progressista, tá? Gente, na renovada progressista, o foco passa a ser o aluno. Então, agora o foco não é mais no professor, agora o foco é no aluno. Pedocentrismo. Gente, se cair essa palavra aqui na prova, vocês já vão saber. O que é pedocentrismo? Pedocentrismo é quando o aluno está no centro do processo. Por que eu coloquei essa palavra? Porque a banca pode colocar, e às vezes a questão ela tá tão fácil e aí você não consegue responder porque você não sabe o que é pedocentrismo. Então, já deixo aqui para vocês, tá? Qual o que significa pedocentrismo, certo? Aqui, uma palavra-chave que sempre cai quando está ligada na renovada progressivista é o aprender a aprender. Aqui, gente, o aluno ele vai aprender a desenvolver as suas habilidades. Então, vocês podem ver até aqui no desenho, vocês viram que na tradicional que eu coloquei, né, no primeiro flyer, ou primeiro slide, os alunos estão tudo enfileirado, um atrás do outro na carteira, parecendo uma estátua. Aqui eu já coloquei uma figura o quê? Os alunos eles estão fazendo descoberta, eles estão fazendo experimento. A professora está deixando, olha aqui, eles mais à vontade. Não tem aquela questão da sala enfileirada, né, com o aluno um atrás do outro, não. Então aqui, ó, tem alguns alunos pintando, mexendo com coisas ó, de experimento de ciências. Então, o aluno aqui, ele aprende a aprender. Ele vai desenvolver as habilidades dele. E também, quando fala de renovada progressivista, gente, a gente vai falar das experiências práticas. Ou seja, o processo vale mais que o conteúdo. Então, aqui, o que ele está mexendo, o que ele está desenvolvendo, é mais importante do que o conteúdo. Mas, gente, prestem atenção. Por mais que a renovada ela é nova, ela está ainda dentro de uma pedagogia tendência liberal. Ela está dentro da liberal. E dentro da liberal, a gente não ensina os nossos alunos a ser crítico. Então, ela é nova em relação à tradicional. Não porque ela é nova, que agora o aluno vai ser crítico, o aluno vai poder debater. Não, ela é nova em relação à tradicional. Perfeito? Então, vamos lá. E aqui, a renovada não diretiva, tá, gente? Saviani, ele divide somente em pedagogia nova, tá? Aqui, Libani, ele já divide em nova, renovada não diretiva e renovada progressivista, tá? Agora vamos ver algumas características aqui da renovada não diretiva, tá, gente? Quais as principais características? O foco é no psicológico e no sentimento. Então, aqui, gente, o psicológico ele está acima do pedagógico, tá bom?
O professor, ele é um facilitador aqui do conhecimento, tá? E a autoavaliação e busca pelo autoconhecimento. Então, o aluno que vai se autoavaliar, né, para ele saber realmente o que que ele está aprendendo. A ênfase aqui, né, na não diretiva, as relações são interpessoais e o desenvolvimento emocional são priorizados nessa abordagem pedagógica. Então, a questão psicológica e emocional, ela está acima da pedagógica, tá bom? E aí, agora a gente vai, pessoal, para a gente terminar de falar das tendências liberais, a última tendência dentro das liberais, que é a tecnicista. Tava muito bem, né? A pedagogia nova, agora o aluno é o centro ali do processo e tudo. Só que quando chegou na década de 60, a gente teve o quê? A gente teve a ditadura militar, o regime militar. E com isso, não tinha como trabalhar mais uma pedagogia perspectiva, né, nova, em que o aluno é o centro do processo, não. Por quê? Nessa época da ditadura militar, estava vindo muitas fábricas e indústrias para o Brasil. Então, havia necessidade de quê? De formar mão de obras qualificadas e baratas para trabalhar nessas fábricas. Olha aqui, gente, o desenho que tá. Vocês estão vendo como é que tá o desenho aqui agora? A gente saiu de uma pedagogia nova em que os alunos estavam sentados, bonitinhos, fazendo experimento, e agora aqui, ó, o pessoal está sentado trabalhando o quê? Dentro de uma fábrica. Então aqui a gente vai o quê? Focar o quê, gente? Na eficiência. O foco é na produtividade técnica. Então caiu essas palavras eficiência, produtividade, eficácia, vocês vão ligar à pedagogia tecnicista, tá? Então, agora não importa mais essa questão psicológica, essa questão que o aluno vai aprender com experimento, não. Agora, a gente tem que pegar esses alunos e formar eles para trabalhar nas fábricas e nas indústrias, porque estava precisando de mão de obra, tá? Aqui o professor vai ser um mero executor, ou seja, o professor ele vai executar os manuais. Que manuais são esses, professora? O professor, olha só, se na tradicional o professor era ativo e o aluno era passivo, na nova o aluno ele se tornou ativo, agora na pedagogia tecnicista, tanto o professor quanto os alunos vão ser passivos. Por quê? Porque o professor ele vai receber esses manuais, né, lá do Ministério da Educação. Então, ele recebe esses manuais prontos. O professor, ele não vai mexer nesses manuais. Do jeito que o professor receber esses manuais, ele vai ter que executar esses manuais para os alunos. Então, tanto professor quanto alunos, eles são o quê? Eles são passivos. Deu para entender? Telecurso 2000, toda vez na minha aula que eu vou falar de tendências pedagógicas, eu sempre falo do Telecurso 2000. Quem aí, gente, fala aí no chat, é do Telecurso 2000, porque eu sou. Quando teve Telecurso 2000, eu era criança, mas eu lembro. Telecurso 2000 era passado em TV aberta, né? Só que nessa época, gente, quem na década de 60 e 70 tinha televisão em casa? Nem todo mundo tinha. Então, por mais que ele era passado em TV aberta, né, o Telecurso 2000, ele não chegava a todos, né? Então, eu falo assim, quem não é do Telecurso 2000, que nasceu depois, coloca lá, pesquisa no Google Telecurso 2000 para vocês verem. É um exemplo de uma educação tecnicista. E qual é o objetivo agora, gente, dentro de uma tendência tecnicista? É a preparação para o mercado de trabalho, ou seja, eu vou preparar mão de obra qualificada e barata para que esses alunos se formem e vão o quê? Trabalhar nas indústrias. Então, aqui o professor pegou os manuais, ele passou esses manuais, executou esses manuais aí para os alunos, e agora os alunos estão aqui na fábrica, o quê? Trabalhando. Tá vendo? Aqui a foto. Tá vendo a diferença, gente? Tem muita gente que ainda pegou esse tempo, né? Que fez esses cursos técnicos. Ainda existe cursos técnicos? Existe. Os institutos federais, né? O IFB, que é o Instituto Federal de Brasília, todos os IFs têm cursos técnicos também. Ainda existe, tá? Eu era pequena, mas em telecurso era que nem eu. Eu, assim, eu era criança. Acho que devia ter, que eu vou fazer 40 agora. Eu devia ter uns 10 anos de idade, não sei. Eu tenho essa lembrança quando passava na televisão, sabe? E aí, pessoal, o que que acontece?
Quando ainda estava, ainda na ditadura militar, tinha uma pessoa ali na época da ditadura militar, que era contra essa educação, que ele foi até exilado do Brasil, porque ele foi botar a boca no trombone, falando não, não é assim que a gente tem que educar as pessoas. A educação ela não é bancária, a educação ela não é depósito, né? Eu não vou só depositar conhecimentos nas pessoas, não é isso. A educação ela é o quê? A educação tem que ser libertadora. Então a educação ela vem para libertar a pessoa dessa opressão, vem libertar ela desse nível que ela tá. Se ela nasceu numa família, por exemplo, carente, através dos estudos ela pode mudar a vida dela. Fala aí para mim no chat, gente, quem foi essa pessoa magnífica que falou dessa educação bancária, dessa educação tecnicista, tradicional e falou que agora a educação tem que libertar a pessoa? Quem foi? Que sempre cai em concursos aí. Ninguém tá lembrado, gente. PF, quem é o PF? É o nosso Paulo Freire. Muito bem, gente, o Paulo Freire. O Paulo Freire, gente, ele veio, né, falar dessa educação. Ele fala, não, a educação, ela não é uma educação bancária, né? A educação não tem que ser só depósito de conhecimento, a educação tem que vir para libertar as pessoas, né? Então, muito bem. Então, gente, a tendência progressista, ela inicia, ela abre os trabalhos dela com quem? Com Paulo Freire, tá? Então, coloquei aqui para vocês, ó. Tendências progressistas. Cuidado para vocês não confundirem progressista com progressivista, tá? Isso aí, Betânia, Paulo Freire, que eu chamo de PF, né? Tudo bem. As tendências progressistas, gente, elas partem de uma análise crítica, gente, uma palavrinha. Opa, acabei passando aqui. Ela vem uma palavrinha-chave quando eu falo das tendências progressistas. Crítica. Eu vou o quê? Eu vou formar pessoas críticas, tá? Então, ela parte de uma análise crítica da sociedade e busca transformação social através da educação. Lembra que eu falei para vocês? Agora, gente, a educação ela não vem somente para o aluno no final ali do bimestre tirar uma nota na prova e pronto, acabou. A educação agora ela vem para transformar a vida dessa pessoa, que é o que vocês estão fazendo aqui agora, tá bom? Ó, Domingos, só terminei o ensino médio de 2001 porque na minha época não tinha dinheiro para pagar a escola após o ensino fundamental. Você vê, né, Domingos, como a educação ela muda, né? Você, por mais que você terminou o ensino médio há pouco tempo, mas você tá aí estudando para concurso, né? Nos concursos, todos os meus simulados, tudo o Domingos está participando. É isso, né? Então é desse jeito mesmo. Alguém aqui falou dos slides? Sim, gente, os slides eu vou, depois que terminar, eu vou enviar para vocês. Gostou, Leidiane, dos slides? Eu tentei resumir e montar assim o melhor possível para vocês. Então vamos lá. Então vamos começar a falar agora das três tendências que estão dentro das progressistas para a gente poder fazer as questões. Então vamos lá. Então, começa a tendência progressista, vem com a libertadora de PF, Paulo Freire, gente. No início, pessoal, a- o Paulo Freire, ele vinha para poder alfabetizar os adultos, né? Principalmente os trabalhadores, ou seja, aquelas pessoas que, igual o Domingos deu o exemplo dele aqui agora, aquelas pessoas que não puderam estudar na idade certa e eles pudessem estudar para quê? Adultos alfabetizados, estudados, se tornariam pessoas críticas. Olha aqui a foto que eu coloquei para vocês, justamente o exemplo de como começou o trabalho de Paulo Freire. Ó, ele aqui sentado numa rodinha, tá vendo que tem vários adultos aqui, a gente vê que não são crianças, que são adultos, né? E ele tá aqui, né, trabalhando, alfabetizando. Só que esse trabalho do Paulo Freire foi tão bom, tão interessante, que ele também é usado para alfabetizar crianças na escola, tá? Então, olha só, aqui, ó, no início ele começou com uma educação não formal. Não formal é esse desenho que tá aqui, ó, gente. Além dos muros da escola tradicional. Exemplo, vou pegar um grupo ali de camponeses, vou sentar com eles debaixo da árvore, e ali debaixo da árvore mesmo eu vou o quê? Alfabetizar esses adultos. E aí,
Vou pular o diálogo horizontal para falar já dos temas geradores, para falar desse exemplo. E aí eu vou usar temas geradores para poder alfabetizar esses camponeses. Quais palavras, gente, que eu posso usar para poder alfabetizar esses camponeses, que é ligado no cotidiano deles? Enxada, terra, gramado. Então, temas geradores são essas palavras que são extraídas da realidade dos educandos. Então, Paulo Freire fazia isso. Ele pegava esse grupo de adultos e ele extraía essas palavras que era da realidade deles. E aí, Paulo Freire falava sobre a questão do diálogo horizontal. Se lá na tradicional era o que? Vertical, o professor está aqui e o aluno está o quê? Embaixo, ou seja, o professor é o único detentor do saber e o aluno só recebe. Paulo Freire fala que não, que agora, gente, a relação é horizontal. Eu aprendo com meu aluno aprende comigo, né? Ambos aprendem um com o outro. Então ele fala aqui, ó, que o professor e aluno eles aprendem juntos, tá? E Paulo Freire também focava na conscientização, tá, gente? Na conscientização política também. Quando fala política aqui, gente, não é política partidária, não, tá? Questão política é essa questão mesmo do aluno conhecer sua realidade, conhecer onde ele está inserido, tá? Então, um exemplo muito bom aqui. Então, vamos lá. E aí, pessoal, depois da pedagogia libertadora, a gente veio com a pedagogia libertária, tá? Quais eram os princípios, gente, da pedagogia libertária? Era a autogestão e a vivência democrática. Então, os estudantes, eles participavam ativamente das decisões. Vocês podem ver aqui, ó, na sala como é que tá. Os alunos estão sentados e vocês estão vendo aqui, ó, aqui provavelmente acho que é a professora, né? Ou a professora aqui, porque tá todo mundo com a mesma carinha de novo aqui, né? Mas, ou seja, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que eles estão tomando uma decisão em conjunto, uma decisão de forma democrática, tá? O conhecimento, ele é prático, então aqui o conhecimento só faz sentido se ele for usado na prática, tá? Não há cobranças de provas, então a avaliação é baseada na participação coletiva. Então vocês podem ver que a libertária ela é totalmente nessa questão de democracia, de participação coletiva, conjunto, tá bom? E aqui a palavra, ó, coletividade. Então, o foco da pedagogia libertária era o foco era na coletividade, ou seja, o grupo é mais importante que o indivíduo. Então, palavrinhas-chave aqui. Tem muitos professores, gente, que já trabalham com os alunos as palavras-chave. Ah, a gente decora as palavras-chave das tendências. Não, comigo é o seguinte: a gente entende o contexto histórico todo da tendência pedagógica. Depois que vocês entenderem o contexto histórico, aí sim a gente vai para as palavras-chave. Não adianta vocês decorar palavras-chave se vocês não sabem o contexto. Aí agora eu falo para vocês as palavrinhas-chave quando fala de libertária: autogestão, vivência democrática, né? Vocês podem até escrever aí. É, coletividade, né? Participação coletiva são palavras ligadas aí à pedagogia libertária. Pedagogia libertária, gente, ela não é tão cobrada, mas eu gosto de falar direitinho dela, porque se caso cair, vocês vão acertar, né? Não vão errar de bobeira. E aí, pessoal, para finalizar aí a tendência progressista, a gente vai falar da que a gente está hoje. A crítico social dos conteúdos. Quem falou crítico social dos conteúdos foi Libânio, e quem falou de histórico-crítica foi Demerval Saviani. Então, se cair na prova crítico social dos conteúdos ou histórico-crítica, é a mesma coisa, certinho? Qual é o conceito central, gente? O conceito central é a difusão de conteúdos universais como arma de luta para as classes populares. Então, aqui, a crítica social dos conteúdos, ela vai enfatizar essa questão, usar os conteúdos, né, que a gente trabalha com os nossos alunos dentro da sala de aula, como uma forma desses alunos, né, poderem o quê? Mudar de vida, mudar a sua realidade de vida, a gente formar alunos críticos que transformem a sua realidade de vida, seja através, quando ele terminar o ensino médio, ele fazer uma faculdade, ou ele, o nosso aluno, às vezes, ele não quer fazer faculdade, mas quer ser empreendedor, então ele vai fazer cursos de empreendedorismo para ele poder empreender, não importa, mas ele vai mudar a realidade de vida dele através dos estudos. Aqui na progressista, gente, não existe o status quo, aqui não é a sociedade, deixar a sociedade como tá. No entanto, que na progressista, não é o aluno que agora vai o quê?
se adaptar à escola. Agora é a escola que vai se adaptar ao aluno. Lembra que eu dei o exemplo do aluno que veio, né, com fome, porque os pais não tinham dinheiro e a escola falava: o problema é dele? Agora não. Dentro de uma tendência progressista, se o nosso aluno chega e a gente percebe que ele não está bem, que ele está pálido, alguma coisa, eu vou chegar, vou perguntar o que que aconteceu, né? Vou, se eu, sei lá, tiver até um lanchinho na bolsa, eu dou um lanchinho ali para ele, mas eu vou passar isso lá para minha orientadora da escola, eu vou passar isso lá para minha coordenadora, ou seja, agora é a escola que vai se adaptar ao aluno para que esse aluno não vá mais com fome para a escola. Porque ir com fome para a escola vai ocasionar o quê? Desconcentração. Gente, quem é que se concentra com fome ali com a barriga, né? E mais, ver se os pais estão desempregados porque tá havendo ali dentro algum conflito entre os pais dele, ou é porque realmente eles não estão o quê? Conseguindo, e o que que a gente pode ver? Qual política pública que a escola pode dar, né? Pode ali ajudar para que aquele aluno possa ter a comida em casa. Como assim, professora? Políticas públicas. Políticas públicas, ela vai ajudar o grupo das minorias, certo? E a gente tem as políticas públicas sociais. Quais são os exemplos? A gente tem Bolsa Família, por exemplo. Se é uma família que é comprovadamente pobre, mesmo que não tem condições, é uma política pública, né? Da parte social é o quê? Essa família receber Bolsa Família, né? Para que os pais possam comprar comida e ele se alimentar e ele conseguir ir para a escola. A gente tem nas escolas públicas, né, o lanche da escola, mas nem sempre só o lanche da escola vai sustentar. Certinho, gente? Pessoal, deixa eu só colocar aqui o carregador aqui no celular. Eu deixei meu tablet lá numa prova class e aí agora eu tô aqui pelo celular aqui. Prontinho. Então, aqui, pessoal, o professor ele vem como mediador entre o aluno e o conhecimento. Ou seja, o professor ele vai mediar o conhecimento. O aluno ele trouxe uma bagagem lá da casa dele de conhecimentos e quando ele chegar na escola, ele vai aprofundar esses conhecimentos com uma pessoa mais velha, mais madura, que no caso dentro da escola é o professor. Pessoal, fala aí no chat para mim. Qual o nome desse meio aqui? Que é a diferença entre que o aluno sabe sozinho e que o aluno aprende com a ajuda do outro. Esse meio aqui. Como é que é chamado? Que o nosso Vygotsky deu esse nome, o Vivi, o Vygotsky. Ó, a Thais Fabiane falou. ZDP. O que é a ZDP? ZDP é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Gente, a Zona de Desenvolvimento Proximal é isso. É a diferença em que o aluno sabe sozinho. Por exemplo, lá na casa dele, ele sabe que água é bom para matar a sede. Quando ele chegar na escola, quando ele tiver contato com o professor de ciências, ele vai saber que a água ela é composta por hidrogênio e oxigênio. Na aula de geografia, ele vai saber que a gente tem que economizar a água do mundo, porque a água doce ela é limitada, então se o dia acabar, a gente também não vai sobreviver sem a água e assim por diante. Então ele já vai saber além do que é matar a sede. Então, essa diferença em que o aluno sabe sozinho, que ele aprende com o outro mais velho, aqui é a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal. Professor, então Dermeval Saviani era fã do Vygotsky? Sim, gente. Quando vocês forem para ler Dermeval Saviani, a pedagogia histórico-crítica ela é totalmente voltada a Vygotsky. Dermeval Saviani era fã. Dermeval Saviani é a mesma coisa, em que o aluno ele vai aprender com outros, dialogando, né, falando com o outro. Tudo isso está ligado à pedagogia histórico-crítica. Então, falou de Dermeval Saviani, ele foi muito assim é fã mesmo, eu falo fã ao pé da letra de Vygotsky, tá bom? Então, o professor ele é mediador, ele vai mediar essa zona de desenvolvimento proximal e o foco é no saber elaborado e sistematizado. Lembrando que aqui na Crítica Social dos Conteúdos a gente também transmite conhecimento, tá, gente? Então, caiu na prova, falou a palavra transmissão, vocês já não vão colocar errado, não. Vocês vão terminar de ler a questão. Mas, pessoal, qual a diferença da transmissão na pedagogia tradicional e da transmissão dentro de uma perspectiva crítico-social dos conteúdos? Alguém quer falar aí para mim? De tudo isso que eu trabalhei com vocês, de todos os pontos da tradicional e os pontos da crítico-social dos conteúdos. A gente transmite, porque a gente usa livro didático, que também era usado na tradicional, a gente usa quadro,
E lá na tradicional ele é usada. Ó, a Leidiana falou aí, o aluno ele participa. Então, não é aquela transmissão que o aluno vai somente receber e pronto, acabou, não. Aqui vai haver uma aprendizagem que eu chamo de aprendizagem significativa. Ah, professora, o que é aprendizagem significativa? É aquela aprendizagem que o aluno vai usar além da escola. Eu ensinei sistema monetário para o meu aluno, não foi só para ele tirar uma boa nota, para ele passar de ano, não. Eu estou ensinando sistema monetário para que meu aluno, quando ele sair da escola, ele for na padaria, ele saiba dar uma nota de 20, e se lá o produto foi 18, ele saber que tem que receber R$ 2 de troco, ele saber o que ele vai usar fora da escola. Entendeu? Então a diferença é essa. Na crítica há uma aprendizagem significativa. Ele vai usar a aprendizagem para a vida dele fora da sala de aula. Certinho, gente? E aqui então a gente consegui, gente, fazer um resumão de todas as tendências aí para vocês. Eu tentei colocar tudo, né? Todos os pontos chaves. Aqui no final eu também deixei uns resumos, mas no final eu vou deixar para vocês. E aí eu mandei para vocês só as questões, né? Que eu faço assim, eu mando as questões para vocês fazerem. E aqui a gente vai corrigir para vocês ver quanto que vocês erraram e o que que vocês precisam ainda aprofundar de conhecimento. Então vamos lá? Sem muitas delongas, vamos para a questão de número um. Questão de número um diz o seguinte: nesta tendência, o papel da escola é a preparação intelectual e moral dos alunos para assumirem sua posição na sociedade. Os conteúdos são verdades absolutas, olha as palavrinhas-chave, gente. E a avaliação é centrada em provas escritas e notas. Gente, respondam aí para mim. Aqui se trata de qual tendência? Qual é a tendência que os conteúdos são passados com verdade absoluta e a avaliação é somente no final ali do ano, do bimestre, do semestre, em provas? A gente está falando da tendência tradicional. Parabéns, gente. Muito bem. A gente está falando da tradicional. Peraí que fechou aqui a minha janela. Vamos lá. Tendência pedagógica que dá grande importância à transmissão de conteúdos, mas defende que estes devem estar ligados à realidade social e serem reavaliados criticamente pela classe trabalhadora. Qual que é, gente? Olha o que eu acabei de falar para vocês. O que eu acabei de falar para vocês? Voltou aí, gente, o destravamento? Ah, tá. Vocês já responderam, então já destravou, né? Olha só, pessoal, o que eu falei para vocês? É, Muita gente, quando lê importância à transmissão de conteúdos, a pessoa já para de ler e já coloca o quê? Tradicional. Mas olha o que ele está falando. Mas, além de eu transmitir esses conhecimentos, ela defende que estes devem estar ligados à realidade social e serem reavaliados criticamente pela classe trabalhadora. Então, aqui eu estou falando do quê, pessoal? Estou falando da progressista crítico social dos conteúdos. Tá passando aí, gente, normal, que aqui, pra mim, aqui no celular travou, por isso que eu tô olhando aqui. Tranquilo? Ah, que bom, então menos mal. Então, vou deixar o celular aqui travado mesmo, já que tá passando normal, não tem problema não. Então, vamos lá. Questão de número 3. Na tendência progressista libertadora, pessoal, vou deixar vocês responderem aí. O método de ensino baseia em quê? Leiam e respondam aí para mim. A, B, C, D ou E? B, B. Caramba, gente, vocês estão
Então, craque, hein? Então, de parabéns. B, muito bem. Ó, letra A diz assim, na técnica de microensino e instrução programada. Pessoal, instrução programada, técnica, tá ligada a qual tendência? A tendência tecnicista, né? B, no diálogo e na análise crítica de temas geradores extraídos da realidade do aluno. B, muito bem, ó. Palavrinhas-chave da Libertadora. Diálogo, análise crítica, temas geradores, tudo isso tá ligado à pedagogia libertadora. A C, gente, fala na repetição de exercício e memorização de fórmula. Quando fala repetição e memorização, isso aí tá ligado à pedagogia tradicional. A D diz no aprender fazendo e em pesquisa de campo. Quando eu falo aprender fazendo, aprender, eu estou falando da pedagogia nova progressivista. E a E diz na autogestão do grupo e na ausência da diretividade. Gente, quando eu falo autogestão, né, que eu falo trabalho em grupo, eu estou falando o quê? Eu estou falando da libertária. Então, parabéns, pessoal. Letra B certinho. Vamos lá para a questão de número 4. Diz o seguinte: a tendência liberal renovada não diretiva foca principalmente. Tempinho para vocês lerem e responder aí. Vamos lá? Leidiane já falou C, mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eliel também falou C. Será que é a letra C mesmo? Então vamos lá. Letra A diz o seguinte: no desenvolvimento técnico, gente, falou de técnico, questão de eficiência, técnico, eu vou ligar a pedagogia, tecnicista. B, na transmissão de conteúdos universais. Quando fala da transmissão dos conteúdos, sem ser uma transmissão em que eu vou mudar a realidade de vida do aluno, eu estou falando da tradicional. Então, saiu. C, nos sentimentos, nas relações interpessoais e nos aspectos psicológicos. Certinho, gente. Então, a não diretiva, ela vai focar nas relações interpessoais, ou seja, os aspectos psicológicos, eles vão estar acima dos pedagógicos. Letra D, na luta de classes e transformação política. Aqui eu estou falando da pedagogia da progressista. E aqui no preparo para o mercado de trabalho industrial, eu estou falando da tecnicista também. Então, a gente ficou com a letra C certinho. Parabéns, pessoal. Vamos lá para a questão de número 4. Oh, é 5, né? O tecnicismo pedagógico, tendência que ganhou força no Brasil durante o regime militar, baseia-se. Vamos lá, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. B, B. Gente, vocês estão afiadíssimos. Vamos ver se é a B mesmo? Olha só. Autogestão e participação comunitária. E autogestão, a Liga Libertária. Eficiência, produtividade, neutralidade científica. Isso são as palavrinhas-chave ligadas ao tecnicismo. Então, letra B correta. Parabéns, pessoal. C, valorização da cultura popular e do senso comum. Isso aí, gente, está ligado ao que? A pedagogia progressista. Liberdade total do aluno para escolher o que estudar, gente. Isso aqui é o que? Lá na libertária. E crítica ferrenha ao modelo capitalista de produção, que criticava o modelo capitalista. Começou com a libertadora de Paulo Freire. Então, a gente vai ficar com a letra B. O tecnicismo, ele era ligado à eficiência, produtividade, neutralidade científica, certinho. Parabéns, pessoal. Vamos lá de questão de número 6, que diz o seguinte: qual tendência prega que os conteúdos são saber elaborado e vinculados às realidades sociais, sendo o professor mediador entre o aluno e o conhecimento? Gente, dou-lhe uma, dou-lhe duas: tradicional, libertadora, histórico-crítica ou crítico social dos conteúdos, renovada, progressivista ou libertária? C, C, muito bem, gente. Certinho, é a letra C. Tradicional, gente, a gente já trabalhou bastante, né? A gente já viu que que a, que a tradicional, ela não trabalha com a realidade social do aluno, né? A libertadora, apesar, né, dela estar trabalhando, como é que fala, ainda também
com a parte das realidades sociais, mas quando fala de conteúdos, de saber elaborado, vinculados, a gente está falando da crítico social dos conteúdos ou histórico-crítica, ou seja, aqui na histórico-crítica, o professor, ele vai ser o quê? Um mediador. Qual que é o objetivo, gente, quando a gente fala da histórico-crítica ou crítico social dos conteúdos? É tornar o saber elaborado o mais acessível possível ao nosso aluno, é vincular as contradições da realidade social para que o nosso aluno possa o quê? Possa intervir na sua realidade. Então, letra C, perfeito. Renovada progressivista não está ligada a realidades sociais, e a libertária, quando fala de questão de conteúdos, a libertária ela não trabalha com essa questão fixa assim de conteúdos, tá bom? Então, letras número 6, letra C, perfeito. Vamos lá. Questão de número 8, que diz o seguinte: a escola nova, a renovada progressivista, que ele quer saber só da renovada progressivista, tem como um dos seus principais expoentes no Brasil Anísio Teixeira. O que essa tendência defende, gente? Leiam aí para mim e respondo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A tendência renovada progressivista, que aqui no Brasil foi expandido por Anísio Teixeira. Eu não fiz a 7, não? Peraí. Ah, não fiz a 7? Peraí. Peraí, eu vou terminar de responder a 8 e aí eu volto para a 7. Desculpa. Vamos responder a 8 rapidinho aqui, só para a gente não perder o contexto aqui. Pessoal, Anísio Teixeira foi que abriu os trabalhos da pedagogia nova progressivista aqui no Brasil. E aí, gente, o que Anísio Teixeira defendia aqui dentro do Brasil? Que vocês dizem? Vamos lá. Letra A, o ensino deve ser voltado para memorização. Memorização é ligada à renovada, gente? Não. A escola deve reproduzir as estruturas de classe? Não, isso aqui era lá na tradicional. C, o aprendizado ocorre por meio de experiência e da atividade do próprio aluno? Perfeito, gente. Lembra que na escola nova, progressivista, o aluno é colocado no centro. Aqui se aprende a fazer fazendo, tá bom? E aqui valoriza o quê? A pesquisa, a descoberta, desenvolvimento das habilidades do aluno. Então, letra C, perfeito. D diz que o professor é o centro do processo educativo, está ligado à tradicional, e é que o conteúdo deve ser puramente técnico e operacional. Não, isso aqui é lá na pedagogia tecnicista. Pessoal, vamos voltar aqui. Eu não respondi a 7, uai, pulei a 7. Então vamos lá. Na tendência progressista libertária, gente, o conhecimento. Como que é o conhecimento na libertária, gente? Letra A, B, C, D, letra E. O que vocês me dizem? Deixa eu olhar aqui o chat. B, já responderam. Vamos ver se é a B. A letra A diz que é imposto pelo professor de forma vertical. De forma vertical é lá na tradicional. Só faz sentido se for fruto de uma vivência grupal e autogestionada. Perfeito, gente. A libertária, ela trabalha que os alunos eles vão aprender tendo vivência grupal, por uma autogestão, né? Que os alunos vão aprender no coletivo. Fala que o conhecimento só tem valor se puder ser aplicado de forma na prática aí, né, na vivência de grupo, sem autoridade imposta do professor. Perfeito. A C fala que deve seguir rigorosamente os manuais didáticos. Isso aí é tecnicista. É medido por meio de testes psicométricos de inteligência. Meu Deus do céu. E é vista como uma dádiva do mestre para o discípulo, né? Ou seja, ali, né? No caso, o mestre é o professor, o discípulo é aluno, então é visto que a única coisa que o professor fala tá certo, que era lá na tradicional. Então tá errado. Então aqui a gente fica com a letra B. Questão de número 9. Libânio classifica as tendências pedagógicas em dois grandes grupos. Ai, gente, que questão difícil. Meu Deus do céu. Qual que é? Como é que Libânio divide? Gente, e eu vou falar. Tem gente que erra porque se confunde com a do Demerval Saviani. Democráticas e autoritárias? Não. Liberais e progressistas? Sim. Liberais. Tradicional,
nova, tecnicista, progressista, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Não vou nem terminar de ler isso daqui, tá, gente? Então, letra B como correta. E para a gente encerrar, vocês não saiam, porque depois dos slides eu fiz uns quadrinhos que a gente vai trabalhar eles, tá, gente? De dicas. Vamos para a última questão aí. A tendência que se preocupa com a conscientização política e com a transformação das estruturas sociais, sem foco em conteúdos formais. Opa, gente, ele colocou uma palavrinha-chave aí. Colocou uma palavrinha-chave aí, ó. Olha só. Cuidado para vocês não se confundirem, olha só. Ah, professora, falou sem foco nos conteúdos formais, então é renovada não diretiva? Não, porque aqui está falando da conscientização política. Quem fala dessa questão da conscientização política é Paulo Freire. Paulo Freire está dentro da pedagogia libertadora. Quando fala sem foco em conteúdos formais, gente, não é que Paulo Freire não se importa com os conteúdos. É porque, como Paulo Freire ele começou com uma educação para alfabetizar os adultos, então para ele era mais importante trabalhar as palavras que estavam dentro do cotidiano ali daqueles alunos do que trabalhar um conteúdo ali colocado no quadro, do que livro didático. Deu para entender? Porque isso aí pode deixar você confuso e não querer responder libertadora. Então aqui a gente fica com a letra C como correta. Perfeito. Aqui, pessoal, deixei o gabarito, vou enviar para vocês, tá bom? E aqui eu fiz um comparativo para vocês, tá? Acho que voltou aqui. Eu fiz um comparativo aqui para vocês, pessoal, sobre a diferença aí da pedagogia das tendências liberais e das tendências progressistas. Então, vamos aqui com a tia Amanda. Olha só. Qual é o papel do professor em cada tendência, gente? Que isso daí cai em prova, tá? Na tradicional, o professor tem autoridade máxima e ele é um transmissor de conhecimento. Lá na escola nova, o professor, ele é orientador de experiências da aprendizagem, né? Aqui no caso, eu esqueci de colocar, da escola progressivista, aqui é progressivista, tá bom? Na não diretiva, o professor, ele é um facilitador do desenvolvimento emocional, porque os aspectos psicológicos estão acima dos pedagógicos. Na tecnicista, o professor ele é um mero executor aí dos manuais de instruções. Na libertadora, o professor ele vem como um coordenador de diálogo horizontal, tá? Então pode vir essa palavra coordenador também. Na libertária, ele vem, a gente pode dizer como um assessor da autogestão, porque ele vai estar ali, né, assessorando ali os alunos. Coloquei essas palavrinhas diferentes porque elas podem também serem cobradas na prova, tá? E a crítica social do conteúdo, o professor vem como mediador entre o aluno e o conhecimento elaborado. Perfeito? Qual é o papel do aluno em cada tendência, gente? Então, olha só. Na tradicional, o aluno ele é um ser passivo, ele só recebe as informações. Na escola nova, né, o aluno ele é ativo, né? A escola nova, que no caso é a escola nova progressivista, o aluno ele é ativo e ele é o centro do processo educativo, tá? Na não diretiva, o aluno ele é responsável pela sua própria aprendizagem, por isso que ela é não diretiva, porque o professor ele não se dirige diretamente ao aluno, tá? E na tecnicista, o aluno é o executor das tarefas. O professor passa, executa essas tarefas, passa, e o aluno vai executar tudo que o professor passou, tá bom? Agora que eu vi que a minha câmera estava desligada, gente, eu não tinha visto. Meninas, minhas cachorras aqui atrás brincando. E na crítico social, gente, o quê? O aluno ele é um agente de transformação social através do saber. Vocês estão aqui hoje aprendendo, gente, através aqui dos estudos. Para o quê? Para transformar a realidade de vida de vocês através do concurso público, tá? Como que eram as metodologias de ensino? Tá acabando, tá, gente? Como que as metodologias de ensino? Na tradicional eram aulas expositivas e exercício de repetição, porque o professor tinha que repetir para o aluno memorizar. Na escola, né, progressivista, nova progressivista, era por experiências, pesquisas e trabalhos em grupo, tá? A não diretiva havia uma reflexão, uma autoavaliação e expressão livre. E na tecnicista
era o quê? Era instruções programadas, módulos, microensino. Então, o professor recebia as instruções ali e ele tinha que passar de forma programada, tinha os módulos lá, e ele tinha que passar direitinho para que aquele aluno fosse o quê? Trabalhar lá naquelas fábricas lá que eu falei para vocês. Na Libertadora, é trabalhado através do diálogo, dos temas geradores, da problematização. Na Libertária, há vivências em grupais, assembleias e autogestão. E na crítica social dos conteúdos, havia o quê? Uma mediação dialética. O que é dialética? É teoria e prática trabalhando junto, tá? E uma contextualização crítica, ou seja, eu vou trabalhar com os meus alunos, as matérias eu vou transmitir, mas de forma contextualizada. E não somente transmitir ali para ele decorar e pronto, acabou, tá bom? E as avaliações em cada tendência, né, gente? Na tradicional eram provas escritas, notas e classificação, né? Na escola nova progressivista havia também autoavaliação e o professor ele ficava observando o processo. Na não diretiva havia uma autoavaliação, só que essa autoavaliação não tinha reprovação. Na tecnicista, testes objetivos, medição de desempenho, para ver se o aluno tirou aquela nota, para ver se ele vai passar para ele poder ir lá trabalhar lá na fábrica. Na Libertadora, há uma autoavaliação coletiva, não havia provas formais. Na Libertária, sem provas e a avaliação era pela participação ali conjunta, todo mundo participando. E na crítica social dos conteúdos, gente, há uma avaliação diagnóstica e formativa. Ou seja, no início do ano letivo, o professor, no primeiro dia de aula, ali na primeira semana que ele pegou a turma dele, ele vai fazer uma avaliação diagnóstica e vai ver quais são as fragilidades daquele aluno. Se tem aluno que vai precisar de ter uma adaptação no planejamento, se eu tenho um aluno que tem baixa visão, eu vou precisar imprimir material maior para ele. Se eu vejo que aquele aluno está com dificuldade de aprendizagem, eu vou encaminhar ele lá para a sala, né? Lá das meninas lá de recurso lá, e aí vai ver para poder chamar os pais, para poder, né? Aí o médico vai avaliar se o aluno tem algum tipo de deficiência. Professor, eu preciso esperar esse diagnóstico para fazer uma adaptação aos meus alunos? Não. Se eu já percebi que o meu aluno tem dificuldade antes de ter um diagnóstico do médico, eu já posso fazer as adaptações necessárias antes do diagnóstico, tá? E a gente trabalha tudo de forma contextualizada, tá bom? E aí, pessoal, importantíssimo o que eu falei para vocês. Na tendência pedagógica, ela é ligada ao contexto histórico do Brasil. Então, quando a gente trabalha tendências pedagógicas, ao mesmo tempo, a gente, indiretamente, a gente está trabalhando o quê? História da educação brasileira. Então, até a década de 30, foi o predomínio da pedagogia tradicional nas escolas brasileiras. Gente, olha como ela durou. Começou lá em 1500, quando os portugueses vieram, né? Aí depois eu vou dar uma aula para vocês de história da educação brasileira. A gente sabe que os portugueses vieram, chegaram aqui no Brasil, eles tentaram catequizar, né, os indígenas, né, a todo custo. Aí Marquês de Pombal veio, tirou, né, os portugueses, esse pessoal que estava tentando o que catequizar esses indígenas, né? E aí a Igreja Católica, a educação era toda ligada à Igreja Católica, e aí Marquês de Pombal expulsou. Então, a partir de agora, a educação não é mais ligada à Igreja Católica. Vou fazer um simulado depois desse de história. Vocês querem? Se vocês quiserem, vocês falam aí que sim, que a gente vai fazer. Vamos fazer um contexto histórico e vamos trabalhar questões de história da educação, tá bom? Aí, pessoal, dentro da década de 30 até 60, teve o movimento da escola nova. Então, de 30 até 60, Anísio Teixeira vem com o movimento da escola nova. Só que aí, gente, o que acontece na década de 60? Vem o regime militar. Poxa, dá para trabalhar, gente, uma educação numa perspectiva de uma escola nova em que o aluno vai ser o centro do processo? Não. Aí, ó, de 1964 a 85, ó, regime militar impõe o tecnicismo pedagógico. Aí, pessoal, nesse meio aqui, porque foi dentro da ditadura militar que Paulo Freire veio falar contra essa educação, tá bom? Até porque ele foi exilado do Brasil por causa disso. Aí, nesse meio, nesse bololô, Paulo Freire desenvolve a pedagogia libertadora, tá?
E 1980, década de 80 e diante, vem a pedagogia histórico-crítica e a pluralidade de abordagens. E a gente sabe, pessoal, que nas últimas provas aí, quem está fazendo prova de concurso para educação, quais são as palavrinhas que estão caindo bastante em provas de concurso aí? Equidade, diversidade. Gente, está caindo muitas coisas sobre diversidade, em que a gente vai trabalhar a questão da raça, da etnia, trabalhar que não há, que a gente tem que tratar todos os nossos alunos iguais, independente da sua origem, se são alunos apátridas, se são alunos indígenas, se são alunos refugiados, que a gente recebe alunos nas escolas que veio refugiados de outros países porque estava em guerra, por exemplo, e a gente não pode tratar diferente esses alunos. Perfeito? E coloquei aqui para vocês os principais autores. Essa questão dos principais autores, gente, um dia, quando eu fizer o simulado sobre bases psicológicas, aí eu vou colocar questões deles, tá? Então, na tradicional, a gente tem o Herbartes e o Comênios. O Comênios, ele é o rei, olha o rei. Ele é o pai da didática, tá bom? Na escola nova, né? A gente progressivista, a gente tem Johnny Dio, Anísio Teixeira e Maria Montessori. Também tem o nosso Pipi. Quem é o nosso Pipi aí, gente? É o Piaget. Então depois vocês escrevem que Piaget também tá aí dentro. Isabela, pode parar. Aí na não diretiva a gente tem Carl Rogers e Neil. Até hoje eu não sei falar essa palavra direito, gente. Neil, tá bom? Tecnicismo, Skinner, não, gente. Então, falou de tecnicismo, Skinner, mas a gente tem o Bloom, a gente tem as taxonomias de Bloom e o Gardner. Na Libertadora, a gente tem o nosso PF, nosso Paulo Freire. Na Libertária, a gente tem o Frenet e o Miguel Gonzalez Arroio. Geralmente, as bancas falam só de Arroio, tá? E na Crítica Social dos Conteúdos, a gente tem Dermeval Saviani, a gente tem José Carlos Libani. E a gente também tem o Lucchesi, tá, gente? Inclusive, Lucchesi, ele também fez a divisão das tendências pedagógicas. Então, Dermeval Saviani, Libani e Lucchesi fez a divisão das tendências pedagógicas. E é isso, gente. Compreender as tendências pedagógicas, ela é fundamental para uma prática educativa consciente e transformadora. Cada tendência oferece contribuições valiosas para pensarmos a educação de forma crítica e contextualizada, certinho? E aqui a gente finaliza. Deixo aqui, né, depois o Instagram do CPC Concursos aí para quem quiser seguir, tá bom? Aí o meu também, tá? E aqui, pessoal, quem é lá do Rio Grande do Sul, que a gente tá com alunos aí do Rio Grande do Sul, né? O CPC é lá do Rio Grande do Sul. A gente tá com os cursos aí das prefeituras aí para professor. Só entrar lá no site do CPC Concursos e ver o curso que você quer adquirir. Certinho, gente? Finalizamos. Obrigada, gente. Agradeço demais. Que bom que vocês gostaram, tá? Agora, com essa aula de tendências pedagógicas, os próximos simulados eu posso estar fazendo um simulado de relação professor-aluno, eu posso estar fazendo um simulado de teoria do currículo. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou agora pegar esses tópicos que é ligado às tendências pedagógicas e a gente vai trabalhar toda terça-feira. Pode ser? Certinho, gente? Então é isso. E é só agradecer mesmo a Deus, vocês por estarem aqui, né? Ter ficado aqui com a gente até agora. Deixa eu interromper aqui a gravação.